Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra és tudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos numa série falando sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus, de sentirmos a sua presença, de termos a unção do Espírito Santo, a intimidade com o Senhor. Está muito tremendo o agir de Deus. Eu quero agradecer a você que tem feito alguns comentários bacanas em nossa rede social, no canal no YouTube, e alguns também mandando seus directs. Um grande abraço a essa grande audiência, você que nos ouve pelas rádios ou também pelas plataformas digitais, o Spotify, pelo nosso canal no YouTube. O importante é que você está ouvindo uma boa palavra, e se você está compreendendo, entendendo e buscando ter essa intimidade com Deus, você vai prosperar muito nesta caminhada. É o que a gente quer, é o que Deus quer para mim e para você, esse crescimento espiritual e sabermos ouvir a voz de Deus. E daqui a pouquinho eu vou dar prosseguimento, em mais uma maneira, de como você ouve ou sente ali o agir de Deus, a voz de Deus na sua vida. Está muito forte o que Deus está falando, como Ele fala com a gente, Ontem a gente comentou rapidinho que Ele pode falar através dos nossos sentimentos, mas daqui a pouquinho eu vou falar de mais 2 ou 3 itens importantes para abençoar você. Fique comigo até o final, é rapidinho, mas tem bênção grande chegando para você no dia de hoje. E lembrando, gente, que nesse próximo domingo agora, dia 20, domingo de Páscoa, dia 20 de abril, convido você a estar conosco às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Se puder estar nos 2 horários, melhor ainda para você e para nós. Mas se quiser, escolha 9h30 da manhã ou às 15 horas em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha com fé e vai ser um dia profético, um dia do agir de Deus, e você é muito bem-vindo estar conosco em Curitiba, tá bom, gente querida? Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá, no Instagram. Muito bem, vamos então para a palavra então veja bem, Deus fala comigo? Sim. Quais as maneiras? Tem várias, Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre uma maneira que Ele fala com a gente através de visão ou através de sonhos, Ou seja, sonhos e visões são provocativos, nos instigam a buscar respostas e também sentido para o que recebemos. O processo de persistência, oração e consagração em busca da revelação de um sonho ou visão nos transforma. Interessante que no livro de Daniel, no capítulo 1, o jovem Daniel é um menino inteligente, cheio de sabedoria e conhecimento, e no capítulo 2, a necessidade de revelar o sonho de Nabucodonosor transforma Daniel em um profeta, alguém íntimo de Deus, um homem com um dom sobrenatural de revelação. Então, um sonho ou visão de Deus é suficiente para mudar nossa vida profética. O menino José é chamado de sonhador, mas sonhou apenas 2 vezes. Não é a constância com que você sonha que importa, mas a origem divina do sonho ou visão que define as recompensas proféticas durante o processo de buscar a interpretação correta daquilo que recebemos de Deus. Desejar e receber sonhos ou visões espirituais é abrir uma linda porta de comunicação com Deus e buscar a compreensão destas experiências é aprofundar ainda mais esta comunicação. Olha o que diz Daniel 10:12. Então me disse: não temas, Daniel,
porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O que a gente aprende aqui no capítulo 1 deste livro? Que apenas alguém com ouvidos espirituais pode libertar e abrir os sentidos espirituais de outra pessoa. Ou seja, quando José, o chamado sonhador, ele é lançado na prisão, o copeiro e o padeiro de Faraó, presos no mesmo ambiente, passam então a ter sonhos espirituais. Gênesis 40, a partir do verso 2. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor, e entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Então, meu amado e minha amada ouvinte que está participando essa semana nossos ensinamentos proféticos, caminhar associado a pessoas que ouvem a voz de Deus destrava e habilita você a viver estas experiências. Uma pessoa profética vai te ajudar a ver o que ele vê pelo simples fato de que você não vê e não sabe como buscar o profético. Então, as principais armas de guerra espiritual são armas de antecipação que nos preparam para o futuro. Nenhum guerreiro vai ao campo de batalha em jejum e oração, pois são ferramentas que nos preparam para o dia da batalha. Entendeu? Então, nenhum guerreiro vai ao campo de batalha em jejum e oração, pois são ferramentas que nos preparam para o dia da batalha. Da mesma forma, sonhos e visões nos preparam para algo futuro, suavizando o impacto daquilo que está por vir, não permitindo que sejamos pegos de surpresa. Então, eu tenho tido algumas experiências nesta área, muito importante. Acontece comigo, recentemente, mais ou menos há uns 20 dias atrás, eu estive pregando em uma igreja de um amigo que me convidou, e lá eu fui. E, inclusive, era um culto especial deles, um culto de ceia e tal, e eu me senti até honrado de ser o pregador oficial daquele culto. E assim fui. E Deus me deu uma palavra, e eu pedi uma direção para Deus, e Deus me usou ali para pregar ali. E foi assim um mover assim tremendo. Após o culto, a filha do pastor, alguns outros irmãos ali daquela comunidade local me procuraram no final e dizia: pastor, que bênção, falou comigo, pastor, que palavra profética, pastor, até parece que o senhor sabia o que estava acontecendo aqui com a gente. Então veja bem, Deus ministrou ali uma palavra tão forte que dali acho que uns 10 ou 15 dias, um dos casais que estavam lá entrou em contato com a minha esposa, que tem muita amizade com a minha esposa, e disse assim: pastores, se vocês puderem estar aqui tal dia que Deus usou o pastor para falar, foi algo profético, algo sobrenatural, e a minha vida mudou. Ou seja, em um culto, Deus mudou uma chave na vida de muita gente daquela comunidade local. É o que está acontecendo certamente hoje, essa semana, você que me acompanha aqui semana após semana, recebendo palavras proféticas, ensinamentos que nós falamos aqui, as
pérolas, né, de sabedoria. Então é isso. Então Deus tem me usado dessa maneira, na maneira de ensinar, de ministrar a palavra a vocês. Então esta é importante quando Deus nos dá um sonho, uma visão. Recentemente, semana passada, eu tive um sonho com um amigo meu e eu sonhei um sonho, eu não vou entrar em detalhes que é muito longo, mas eu tive um sonho, só que era um sonho um pouco esquisito. E eu entrei em contato com ele e disse assim, olha, eu sonhei com você assim, assim, assado. Eu contei para ele, aí ele mandou a foto da bênção que ele tinha recebido. Aparentemente era um sonho bom, mais ou menos bom, vamos assim dizer, né? Mas na realidade era um sonho, a interpretação eu entendi aquela visão, aquele sonho que Deus me deu, mas era coisa boa que acabara traduzindo. Deus me revelou em sonho o que de bom tinha acontecido na vida do meu amigo. Embora no momento eu não estava entendendo a interpretação, mas depois conversando com ele, eu compreendi e de fato algo bom aconteceu na vida deste meu amigo. Olha que legal, até é bom demais quando Deus nos usa e confirma na vida de vocês. Então por isso que sempre eu falo, gente, se puder compartilhar um direct com a gente, fazer um comentário bacana daquilo que Deus está falando, que Deus ministrou sobre você, lembrando, a glória sempre vai ser para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. A glória não é para mim, a glória não é para ser humano, a glória é para Deus, porque é Deus que nos capacita, Deus que nos dá unção, Deus que nos dá presentes espirituais, dons espirituais, e se estamos aqui é para que você se desperte e cresça e desenvolva a sua intimidade com Deus e que Deus possa te usá-lo também com essas palavras proféticas que nós estamos ensinando aqui. Outra maneira também interessante, não é, que Deus fala é justamente a voz, né? Deus tem voz de muitas águas, voz de trovão, voz suave, né? Quando fala com Elias na caverna, por exemplo. Mas independente da intensidade desta voz, esteja, meu querido e minha querida ouvinte, esteja em um nível de atenção no qual a voz de Deus esteja acima de todas as outras vozes. Apocalipse 14, a partir do verso 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Esta voz é uma experiência diferente e pode ser ou não audível ao nosso ouvido natural. Pode ser uma forte impressão em nosso espírito, um pensamento diferente e dominante em nossa cabeça, um versículo bíblico que salta em nosso coração, mas precisa ser algo inconfundível com as muitas águas, som de uma grande cachoeira ou um trovão, que não se confundem com outros sons e são dominantes sobre outras vozes. O treino é fundamental, meu querido e minha querida ouvinte, ao identificar a preciosa voz do Senhor para conosco. Sempre teremos esta referência e saberemos quando é Ele falando com a gente. 1 Samuel 3,10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Que o Espírito Santo te ajude, que essas palavras que você está ouvindo hoje e ouviu essa semana possa edificar a sua fé. Então busque, valorize você ouvir a voz de Deus, ser guiado por Deus, ser guiado pela sua palavra e tenha realmente, momentos de intimidade com o Pai. E Deus fará com que você cresça o seu nível de fé, nível de unção, tudo tem um nível e Deus quer para você o seu crescimento espiritual. A Bíblia diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a unção do Espírito Santo venha sobre você no dia de hoje. Deus amado e querido, quero te agradecer por essas pérolas de sabedoria. Senhor, continue a falar conosco e através de nós, que milhares de pessoas sejam abençoadas, que haja um rompimento espiritual, que haja um crescimento espiritual na vida de cada um dos nossos ouvintes. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail: eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.